Olá e bem-vindos ao Real Economy. Neste episódio vamos analisar o impacto da pandemia do coronavírus nas nossas economias. A União Europeia suspendeu as regras fiscais sobre o déficit público pela primeira vez na história e o Banco Central Europeu lançou um pacote de estímulo de 750 mil milhões de euros como um forte sinal de que fará o que for preciso para lutar contra as consequências económicas do coronavírus. Falámos com o Comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni, para saber se estas medidas são suficientes para evitar um novo desastre económico. Mas antes visitámos Espanha para ver a situação dos trabalhadores e das pequenas empresas. Fanny Goré reports. Desde o surto do coronavírus na Europa, especialmente nos países mais afetados, como Itália e Espanha, muitas companhias tiveram que fechar a atividade. Aqui em Barcelona, uma das cidades mais turísticas da Europa, é visível o impacto desta crise sanitária. A preocupação que surge depois do vírus ser travado são as consequências económicas e as medidas que serão tomadas a nível nacional e europeu para proteger as empresas e o emprego. O turismo representa quase 13% do PIB e do emprego total em Espanha. Este setor, um dos que mais contribui para a economia do país, foi duramente atingido por esta crise. Henrique é dono de um restaurante e teve de colocar os seus 20 empregados no desemprego. Não sabemos como os clientes vão voltar, não sabemos se o turismo internacional vai continuar em Barcelona. O que realmente queremos é um apoio concreto e real para os nossos colaboradores e para nós, para podermos reabrir em boas condições, com dinheiro em caixa que nos permita relançar a atividade dia após dia. Graças à criação de um fundo europeu e de regras orçamentais mais flexíveis na Europa, o governo espanhol vai mobilizar 200 mil milhões de euros, ou seja, 20% do seu PIB, para apoiar a economia do país. Em 65 anos, Roberto nunca fechou este hotel. Agora espera medidas rápidas e coordenadas. Possivelmente estamos a falar de uma faturação de 50% do que tínhamos previsto. Se não tivermos esforços dos bancos, do governo, dos fornecedores e dos clientes, não conseguiremos sair desta situação. Precisamos que os líderes dos países da União Europeia sejam firmes e que ditem as mesmas políticas, uma política comum. 96% das pequenas e médias empresas espanholas são muito afetadas por esta crise e podem perder-se quase 1,5 milhão de postos de trabalho. Mesmo que o BCE anuncie a criação de liquidez graças a um plano de emergência de 750 mil milhões de euros, continua a incerteza. É verdade que muitas medidas foram discutidas, mas ainda não foram tomadas e receamos que, quando finalmente houver consenso, seja tarde demais para evitar uma crise que, sem dúvida, do ponto de vista económico, será muito profunda. E, em todo o caso, haverá uma grande exceção se não houver uma resposta comum e solidária a esta crise, se não for injetada a liquidez necessária e as regras não forem para todos. Porque há muitas PMEs e trabalhadores independentes que, sem dúvida, serão deixados para trás. Antes de falarmos com o Comissário Gentiloni sobre a economia europeia, vamos explorar algumas das palavras-chave que estão a ser usadas no novo debate sobre como enfrentar a crise. Cláusula Geral de Exclusão. A ativação desta cláusula significa que os países da União Europeia podem escapar às restrições do Pacto de Estabilidade e Crescimento em matéria de déficit. O Mecanismo Europeu de Estabilidade trata-se de um fundo criado durante a crise da zona euro para conceder empréstimos de emergência em troca de programas de reformas. Pode angariar cerca de 410 mil milhões de euros para ajudar os países da zona euro. Corona Bonds, a emissão das chamadas obrigações Corona, seria o sinal de que a União Europeia iria avançar com a sua mais poderosa arma financeira. Mas os países mais conservadores continuam a resistir. De volta ao estúdio em Bruxelas para entrevistar o Comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni, e perguntar como a União Europeia irá apoiar as pessoas e as empresas que enfrentam esta crise sem precedentes. Todos estes esforços dos Estados-membros para apoiar as suas economias nesta enorme crise também conduzem a um peso adicional da dívida. Como é que este peso da dívida pode ser suportado? A minha resposta poderia ser confiar no Banco Central Europeu para simplificar as coisas, porque, de facto, penso que o BCE e todos os bancos centrais reagiram de uma forma muito forte.
Penso que o programa de compras de dívida do BCE foi muito importante para estabilizar os mercados e evitar a fragmentação, especialmente na área do euro. Portanto, de momento, penso que esta intervenção é perfeitamente capaz de manter a situação sob controlo. Is perfectly capable to keep the situation under control. É o momento certo para a emissão de Corona Bonds? The issuing of bonds in financial markets. A emissão de títulos nos mercados financeiros é uma forma de enfrentar a emergência. Agora, temos de partilhar os compromissos. Não se trata de uma situação económica que permita aos países mais fortes ou mais fracos pagar sozinhos. Mas será o momento certo para estes Corona Bonds? E o não da Alemanha ou dos Países Baixos é um não à solidariedade com os países mais fracos? Um não à solidariedade neste momento colocará em perigo todo o nosso projeto. Vamos discutir as ferramentas e não só aquelas que estão em cima da mesa, como a possibilidade de utilizar o Mecanismo Europeu de Estabilidade ou a possibilidade de emitir títulos. Existe o orçamento da União Europeia, existe a possibilidade de reforçar o papel do Banco de Investimento. Penso que os ministros terão um kit de ferramentas para construir um consenso sobre as medidas necessárias para o futuro imediato. Já existe uma discussão sobre como será o mundo depois desta crise do coronavírus. Considera que os tratados precisam de ser reformulados? Não é uma discussão para agora. Com certeza teremos uma intervenção pública mais forte a nível nacional. O papel do Estado será mais forte do que antes e devemos lutar por um sistema de saúde mais forte, um compromisso mais forte com o Estado-providência. Mas também temos de saber que um papel mais forte do Estado também pode significar mais atração por modelos autoritários, vindos tanto de fora como de dentro da nossa União. E isto pode ser um perigo real para o nosso mundo depois da pandemia. Commissioner, thank you very much for this interview. Thank you. That's all from us now. Thanks for watching and see you soon on Euronews.